Olá! Eu sou a Fabiana Teles. Boa tarde, mulheres! Sejam bem-vindas nesta live, nesta tarde de segunda-feira. Muito bem-vindas! Vão entrando. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Queridas, essas minhas lindas, sejam bem-vindas. Entraram as Priscilas aqui, duas Priscilas. Já uma é minha aluna e uma já foi minha aluna. Que lindas! Lindas vocês, sejam bem-vindas, mulheres. Hoje tem live com uma convidada, a Giovana. Uma pessoa maravilhosa, uma mulher linda. Vocês vão conhecer um pouquinho mais dela. Que bom que vocês estão aí. Sejam bem-vindas. Bem-vindo, Richard. Que maravilha. Nós estamos fazendo live aqui, Richard, para mulheres serem ativadas espiritualmente. Chama sua esposa lá. Maravilhosa, sua esposa, eu a conheço. Seja bem-vinda, Bárbara. Queridas, muito bom ter vocês aqui. Estou esperando aqui a minha convidada entrar e coloquei um louvor que se chama O Seu Amor Me Persegue. Um louvor maravilhoso. Vamos aproveitar esse momento, né, para desfrutar desse tempo, dessa tarde com o Senhor. Minha convidada já chegou, Giovana, seja bem-vinda. Vamos começar. Vamos lá. Eu vou abaixar aqui esse louvor. Isso. Que bom, mulheres, que vocês estão aí. Que bom. Eu já me apresentei, né? Sou a Fabiana Teles, sou mentora de mulheres. Sou capelã. Queridas, o capelão, a capelã cuida da espiritualidade das pessoas. Muita gente não sabe da função do capelão, não conhece. Quando nós falamos, eu sou capelão, eu sou capelã, as pessoas não sabem o que é. Nos destaques aqui na minha página tem toda a explicação sobre a profissão de capelã. Tá? Então, se você tem mais curiosidade, mas resumindo tudo, né? O capelão, ele cuida da espiritualidade das pessoas. E por isso, com essa autoridade, né? Eu venho aqui falar com mulheres sobre ativar a espiritualidade. A gente vem aqui cuidar da espiritualidade de vocês. Gi, eu vou te chamar. Queridas, hoje a live é com essa convidada especial, a Giovana. E ela é uma mulher forte, é uma mulher poderosa. A Giovana, ela é uma mulher que ela é uma profetisa. Eu anotei algumas coisas que o Senhor falou comigo aqui no meu coração, no meu espírito sobre ela. A Giovana, ela é uma mulher certa, convicta de quem ela é em Deus. E ela vem aqui hoje falar para nós sobre ser uma mulher com a espiritualidade ativada e como nós vamos juntas gerar mulheres com a espiritualidade ativada. E hoje você vai ver aí, ó, ela já falou aqui, pode chamar. Então vamos lá, já vou te chamar, minha lindona. Vamos ver aqui como é que estão as coisas. Ai, Gi, que legal que você tá aqui. Seja bem-vinda, mulheres, todas vocês, sejam... Vamos começar com uma oração. Quem tiver Bíblia, já deixa a Bíblia na mão aí. Oi, linda! Tudo bem? Tudo bem! Que gostoso! Tô ajeitando minha câmera aqui. Mulherada que tiver Bíblia na mão, né? Já pode pegar, que hoje tem palavra, né, Gi? Hoje tem. Gi, eu já te apresentei, mas eu quero que você fale também. Só que nós podemos orar antes? Podemos? Claro.
Então, Claro, fica à vontade. vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Jesus Filho e Espírito Santo, essa trindade perfeita que nos une, que nos move. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa tarde, Senhor. Obrigada pelas mulheres que estão aqui, Senhor. Obrigada por essa conexão estabelecida, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo onde nós estamos reunidas. Obrigada pela disponibilidade da Giovana, Pai, por nós estarmos aqui reunidas hoje para falar para essas mulheres. Obrigado porque o Senhor já preparou tudo no mundo espiritual. O Senhor já liberou tudo e agora nós estamos aqui, Senhor, nesse momento para nos apropriarmos das verdades, para ativarmos, sermos mulheres ativadas espiritualmente, conectadas contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uau! Boa tarde, meninas, mulheres superpoderosas. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada com o teu convite. É muito bom, eu gosto de falar sobre as coisas do nosso Pai, né? Então é sempre bom a gente estar juntas, a gente trazendo as verdades do alto, e eu creio que vai ser um romper do céu hoje, um romper do céu. Jesus tem muitas coisas para fazer hoje à tarde, então eu creio que vai ser poderoso. Aleluia, eu creio também. Amém, eu creio também. Sejam bem-vindas, mulheres. Gi, eu estava pensando aqui, me vieram duas palavras. Você disse, na verdade, não vieram só duas, vieram várias palavras que nós vamos falar aqui no decorrer da live. Mas a palavra de abertura, vamos dizer assim, a palavra de abertura para essa live são duas palavras. E você, queridas, peguem suas Bíblias aí, anotem, quem tem caneta, papel, anota, porque eu sempre falo aqui, ó, mulher poderosa, usa a Bíblia, anda armada. Eu sempre falo assim aqui, Gi. Mulher poderosa, anda armada, usa a Bíblia. Essa aqui é a nossa arma mais poderosa que nós podemos ter. E a primeira palavra, queridas, está lá no livro de Gálatas 5:1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Certo, queridas? Nós somos mulheres que cremos em Cristo, né? Nós somos mulheres que acreditamos, então nós temos já esta liberdade, porque Ele nos libertou, já nos fez livres. E a segunda palavra, essa está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Queridas, é isso que vocês vão começar encontrando aqui. Liberdade em Cristo Jesus. E liberdade no Espírito dele. Porque nós já temos o Espírito de Deus habitando em nós, né, queridas? Gi, vamos falar sobre isso? Vamos! Eu adoro falar sobre liberdade, eu adoro falar sobre tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz, né? E é interessante que esse livro de Gálatas, ele fala que Jesus já nos libertou, né? Só que tem uma segunda parte ali que ele fala que não é para a gente voltar àquele jugo de escravidão, né? Então, às vezes, o que acontece? Nós nos colocamos nesse jugo ou nessa prisão que ele já nos libertou, né? Muitas vezes a gente já rompeu tantas prisões e vez ou outra, quando acontece um novo processo, a gente tem que entender que aquele novo processo nos está levando para um outro nível, né? E quando a gente já é livre daquela prisão, esse processo ele é mais tranquilo, esse processo ele é mais fácil. Mas tem pessoas que tendem a voltar para esse jogo de escravidão, né? Então hoje eu quero liberar do céu uma ousadia sobre as mulheres, né? Um posicionamento. Amém. Que elas possam, vocês mulheres que estão assistindo ou que vão vir assistir, que eu creio que a Fábio vai deixar gravada essa live, né? Às vezes a gente não consegue assistir ao vivo, mas Deus faz também no depois, né? Porque é individual,
O relacionamento com ele é pessoal, é individual, e a palavra é para o ajuntamento, né? Mas cada um vai reagir de uma forma e Deus vai agir de uma forma no coração de cada uma. Então, é essa palavra de liberdade, essa palavra de ousadia, essa palavra de posicionamento. É permanecer naquilo que Deus já falou, é permanecer naquilo que está na palavra, né? É permanecer naquilo, na verdade do Pai, né? Então, quando a gente permanece nessa verdade, quando a gente permanece na voz do Senhor, a gente não volta para aquela prisão, porque a gente não é mais movido por circunstâncias nem coisas dessa terra. A gente é movida pela voz do alto, que é a do nosso Pai. Amém? Amém, Gi. Amém. Sabe, queridas, vocês que estão assistindo, aproveitem esse tempo, aproveitem esse momento, aproveitem cada palavra que está sendo liberada aqui. Foi esse o nosso combinado com Deus, né, Gi? O Senhor vem já há uma semana ativando em nós, trabalhando em nós. E o tema dessa live, queridas, é mulheres ativadas, né? Eu e a Gi, a gente tem vivido coisas incríveis, maravilhosas, experienciado muitas maravilhas em Deus. E por isso, é com essa autoridade que nós estamos aqui hoje falando sobre gerar mulheres ativadas espiritualmente. Né? E eu me identifico muito com a Gi, e principalmente quando ela fala, quando você fala assim com aquela convicção. Como você falou agora, você liberou uma palavra de ousadia, com tanta convicção, com tanta certeza, né? E é sobre isso também que nós queremos falar com as mulheres, ativarem vocês, mulheres, ativar essa certeza de quem vocês são, para vocês viverem, porque eu sempre falo assim aqui, né, Gi? Aqui você vai ativar a sua espiritualidade, viver, né, uma vida feliz, realizada, livre, em Cristo, conectada verdadeiramente com Deus. E aí, se a gente está desse jeito, que eu sempre proponho, que eu sempre falo e trago aqui, a gente não vai ter dúvidas. A gente não vai ter dúvidas. A gente vai lidar com medo diferente, a gente vai se posicionar diferente. Foi essa palavra que você usou, né? Um posicionamento também. Então, eu coloquei aqui, mulheres, uma proposta, né? Já vim conversando com a Giovana, e a proposta é nós termos esse ser o primeiro. Então se preparem aí, mulheres que estão aqui hoje, a proposta é hoje ser o primeiro de 9 encontros, para nós ativarmos essa espiritualidade, para nós gerarmos essas mulheres ativadas espiritualmente, né? Então nós estamos falando aqui sobre gerar mulheres com a espiritualidade ativada. Então vamos fazer hoje um exercício de ativação, né, Gi? Você vai conduzir um exercício já para ativar, porque outra coisa também que eu sempre trago aqui é assim, ó, nós colocarmos na prática o que está na palavra de Deus. Porque nós, mulher cristã, a gente nasce, né? Tem muitas mulheres. Eu não nasci num lar que eu digo cristão, crendo em Jesus, né? Eu nasci num lar onde eu participei até os meus 30 e poucos anos da Igreja Católica. E tá tudo bem, né? Hoje eu entendo Jesus Cristo, coisa que eu nunca entendi em 30 anos num catolicismo. E entendendo Jesus Cristo e o que Jesus faz, que é o nome sobre todo nome, e o que ele fez por nós, e o que nós podemos nos apropriar no Espírito de Deus, que foi o que Jesus intercedeu por nós, né? E nos deixou. É exatamente isso que eu quero colocar para as mulheres, porque muito da mulher cristã vive, conhece o que está aqui, mas não consegue viver e colocar em prática. Então é para isso que a gente se reuniu, né, Gi? Para ajudar nessas ativações. E eu estou muito feliz,
muito feliz. Eu não sei o que o senhor tem falado com você, mas diante disso que estou falando aqui, eu creio que nós podemos ir para, né, o momento de declarações de verdades. A palavra de Deus lá em Provérbios 13:2, ela fala assim, queridas. Deixa eu pegar a leitura aqui. Ela fala sobre aquilo que nós declaramos com a nossa boca, né? O fruto dos nossos lábios. Diz assim, o livro de Provérbios 13, capítulo 13, versículo 3, diz assim, capítulo 2, perdão. Do fruto da sua boca. Então, do fruto da sua boca, daquilo que você fala, o fruto é aquilo que brota de nós. Né? Muitas mulheres que estão aqui estão participando do grupo Espiritualidade Ativada, onde nós estamos ativando diariamente, através de devocionais, o fruto do Espírito Santo. E aqui está falando, o fruto é algo que manifesta através de nós. Então, aqui no Provérbio 13 diz assim, fruto da sua boca. A mulher, vamos falar assim, aqui está escrito o homem, mas nós estamos falando com mulheres, né? Do fruto da sua boca, a mulher desfruta coisas boas. Desfruta coisas boas. Tem uma outra versão que fala que do fruto da sua boca se alimenta o ventre, né? É alimento. Então, nós temos que aprender a fazer declarações, não é? Fazendo um gancho aí, Fábio, em relação ao que você falou em Provérbios, eu separei aqui Provérbios 18:21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Né? Então, quando a gente declara coisas boas, né? E não é sobre coisas positivas que às vezes a gente fala, né? Vou ter um pensamento positivo. Não, é sobre coisas espirituais, mundo espiritual mesmo, né? Porque nós somos espirituais. Então, a partir daquilo que a gente declara, a gente vai viver, né? E a boca fala, a própria palavra fala, né? Do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração, mente, enfim, corpo, alma e espírito, que estão alinhados, estão com os pensamentos alinhados nas coisas do alto, nós vamos declarar, usar a nossa boca, como diz aqui, a morte e a vida estão no poder, né? Lá em Deuteronômio 30:19 também fala sobre isso. Amo essa palavra. Eu vou até ler, só porque escolham a vida. Essa palavra, ela é rema aqui no Espiritualidade Ativada, no nosso curso. Né? Para quem não sabe, a gente está na turma 4 do curso, do programa Espiritualidade Ativada. Então, tem algumas alunas minhas aí, tem algumas que já foram minhas alunas, a Raide, a Eliane, bem-vindas, queridas. E nós estamos na turma 4. E a gente sempre declara essa palavra. Leia para nós, linda! Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Né? Então, eu amo esse texto porque ele está alinhado ali, né? O que a gente acabou de falar. Escolha a vida. É muito interessante porque quando a gente começa a declarar coisas, né? Palavras que Deus já liberou sobre a nossa vida, quando a gente declara palavras que estão ali na Bíblia, ou palavras sobre a minha identidade, aquilo começa a se tornar tão real, ele fica tão vivo, que você já não consegue mais se encher daquelas coisas ruins. E quando vem o pensamento ruim, você começar a liberar, né, palavras. E assim, em relação, Fábio, ao início ali que você deu, que você ficou um tempo não, foram 30 anos, e hoje você vive, né, outras coisas em Deus, eu acho que isso parte não por conta da religião em si, mas vem muito de uma questão de
histórica nossa, né? As mulheres não tinham o acesso que nós temos hoje, as mulheres antes não tinham voz, e tantas coisas, né, que a gente foi aprendendo no decorrer do tempo, e hoje eu creio que está sendo um romper, assim, dos céus mesmo, que as mulheres, elas estão se posicionando, mas não é aquele posicionamento que agride ou que afeta negativamente outras pessoas, famílias, outras mulheres, né? Então, o meu posicionamento é de andar na luz, é de andar naquilo que Deus já falou, é andar na palavra, mas na palavra Bíblia, né, que é a palavra do Senhor, e é andar nas palavras, porque Deus, ele tem as promessas que estão na Bíblia, mas ele tem as promessas para nós também, né? Como a gente falou aqui no início, o relacionamento é pessoal, é individual. Então, Deus tem palavra para mim, Deus tem promessa para mim, tem para você e tem para quem está aqui, né? Só que daí vai depender da gente, porque quando ele libera isso do céu, tá liberado, a palavra é bem clara, tá liberado, tá ali disponível, eu é que vou acessar, né? Eu que vou entender que eu tenho que caminhar agora naquela verdade e a partir daí eu começo a declarar aquilo. E o que é a declaração? Trazer à existência aquilo que ainda não existe. Amém. Né? Isso. Então, o que não existe no mundo, ali no natural, porque no espiritual, se Deus falou, eu sempre uso uma frase, se Deus falou, tá falado. Ele não vai voltar atrás, né? Ele não é como nós, humanos, falhos, que às vezes a gente fala uma coisa e volta atrás. Não, Deus, quando ele libera, tá falado e ponto final, vai acontecer. Se for hoje, ou um dia antes de eu morrer, ou no dia que eu morrer, vai acontecer. Mas aí que entra o posicionamento, aí que entra o poder da declaração, né? Porque quando eu tô declarando que eu quero viver algo novo no meu casamento, nas minhas finanças, na minha vida com Deus, eu já tô chamando aquilo que Deus já deixou disponível para nós, né? E aí é eu que vou caminhar, eu que vou acessar, né? E aí são os processos que a gente vai passando. E cada dia mais, como você tem ensinado para as mulheres, eu vou ativando áreas da minha vida que eu não tive acesso, né? Por exemplo, eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo. A partir do momento que eu ativo aquilo, tá ativado, mas é eu que tenho que buscar para cada dia estar mais amiga dele. Eu e você, por exemplo, a gente teve um dia de relacionamento. Há uns 4, 5 meses atrás, nós nos conhecemos. Tá, beleza, ativou algo. Mas se eu e você não permanecêssemos em trabalhar, em buscar esse relacionamento, a gente não ia ficar amiga, a gente só ia se conhecer. Isso. Né? Já ouvi falar, né? E aí, eu já ouvi falar na Fabiana. Sim, né? Mas agora, hoje, nós estamos trilhando um novo caminho juntas. E a partir daí você começa a me conhecer e eu começo a te conhecer. E então eu começo a liberar coisas que antes você não tinha acesso, né? Exatamente. E você é a mesma coisa. Então é assim a caminhada com Deus, é assim a caminhada com o Espírito Santo. E eu creio que hoje, a partir de hoje, vai ser um romper mesmo. A palavra que veio para mim antes de começar essa live foi romper, sabe? Eu, inclusive, até anotei aqui. Sabe? Também anotei. Quem mais anotou a palavra romper, mulheres? Anotem a palavra romper. Anotem a palavra ousadia. Vocês estão vendo que já estamos liberando, já estamos fazendo declarações, né? Esse exemplo, Gi, que você deu foi muito lindo. Porque esse exemplo da nossa amizade, de nós termos nos conhecido e mantermos um relacionamento, né? Alimentarmos essa relação. E assim funciona com Deus, né? A intimidade com Deus, a intimidade, você vai ativando isso. E aí você vai conversando, você vai ouvindo. E, inclusive, tem aqui, né, nós falamos no programa Espiritualidade Ativada, tem uma aula que eu falo sobre as personalidades proféticas, tenho aqui no canal uma live explicando sobre as personalidades proféticas, para a gente aprender a saber reconhecer como que Deus fala conosco.
né? E o nome da live até é qual o objetivo, né? Qual o objetivo do seu relacionamento com Deus? Uhum. Qual que é o objetivo do seu relacionamento com Deus? Então eu falo disso e vou explicando cada uma das personalidades Uhum. proféticas, como que você pode ver, como que você pode ouvir Deus, como que você pode saber que é Deus que está falando com você, como que você pode sentir quando é, né, algo que veio de Deus, identificar, discernir tudo isso. E assim a gente quer ativar com vocês isso aí. E sobre as declarações, né, nós falamos sobre as verdades, sobre o romper que você falou. Eu creio aqui que tem mulheres, nós estamos aqui com, né, com várias mulheres aqui nessa sala, nós estamos já com 25 minutos, só para você ficar atenta aí, né, com a dinâmica que você quer fazer, que nós vamos fazer juntas Uhum. com o Espírito Santo. E então nós temos, vocês estão aí, mulheres queridas, lindas, poderosas. Vamos ativar, vamos gerar. Vocês vão estar conosco nos próximos 8 encontros. Depois nós vamos ver se nós vamos fazer semanalmente. Tem que ser, né, Gi? Tem que ser semanalmente. Vamos gerar essa mulher. Né? São 9, por quê? 9 meses que é uma gestação. Nós vamos ficar 9 meses aqui. Vamos ativar isso aí mais rápido. É para ontem, né, 9. Fábio? É para Oi? ontem. Para ontem. Para as coisas de Deus, a gente tem que ter uma certa urgência, né? Uau, é Então, isso mesmo. eu queria propor, assim, da gente... eu queria que as mulheres, elas começassem a escrever aí o que elas estão sentindo, que elas, na hora que a gente for fazer o exercício, que eu vou explicar aqui a dinâmica, eu queria que cada uma falasse o que Deus vai falar com cada uma, né? Então, eu creio que a Fábio já explicou lá como que Deus fala, né, nas personalidades proféticas. E para quem não sabe, gente, assim, existem 4 personalidades, né? Tem 4 formas como que Deus mais fala. Isso não quer dizer que Deus só fala dessa maneira, né? Isso é só para dar um norte, assim, porque tem pessoas que às vezes sabem as coisas e ficam, eu acho que vai acontecer isso, são pessoas mais racionais, e às vezes elas acham que Deus não fala com elas. Eu posso contar Uhum. até um exemplo meu, assim, sabe? Eu sou a knower, que é essa que sabe porque sabe, né? Então, as minhas que predominam é knower e a seer. Seer são as que veem, têm visões, tanto na mente como aberta, ou sonhos, né? E Uhum. aí, o que que acontecia muito quando eu estou achando, ou... Você quer falar alguma coisa? A Michelle disse que travou. Eu percebi que caiu um pouquinho, mas já É? voltou. É, mas para nós, eu acho que para mais alguém tá travando, porque a Michelle comentou ali que travou, vai sair, vai entrar novamente. Mais alguém travou, porque é só ela que comentou. Eu percebi que diminuiu o número de pessoas, mas já voltou o pico novamente. Para mim tá normal aqui. Como que tá, mulher? Para mim estava normal também. Vamos declarar estabelecida essa conexão agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre, tá normal. Abre os ouvidos, Senhor, das mulheres para ouvir, para ver, para sentir, assim, Senhor, para saber que é o Senhor que vai falar conosco agora. Eu oro. Em nome do Senhor Jesus. Continua, minha linda. Então, e aí, como eu vou contar Estava falando eu isso. sempre gosto de dar um exemplo meu para não expor ninguém, né? E quando eu vou contar algum testemunho também, a gente não coloca os nomes aí, então, para ninguém ficar constrangido. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga, ou tenho uma amiga e tal, que ela flui muito no feeler, que a gente chama, que é aquela pessoa que sente. Ela sente o ambiente, ela sente o que a pessoa está sentindo, então ela sente o coração de Deus, muitas vezes, enfim, né? E aí, quando eu e ela íamos orar por outras pessoas, ela, né? Aí ela parece que ela falava de um jeito diferente e tal, e eu
do jeito tranquilo que eu sou, né? Eu sou super tranquila e tal. Convicta! Eu falava, não é possível, não deve ser, né? Não pode ser que Deus está falando ali Deus fala desse jeito e comigo não, eu não estou ouvindo Deus, né? Não é possível que é Deus. Só que assim, eu olhava, por exemplo, um quadro e eu começava a ver imagens ou começava a vir na minha cabeça muita coisa. E aí então eu mandava para a pessoa para ver se faz sentido e tal, né? E sempre fez muito sentido aquilo que eu estava liberando, eu sempre liberei, nunca deixei de liberar a palavra de conhecimento, de sabedoria e tal, mesmo não sabendo, né? Mesmo não sabendo. E aí, sabia que eu buscava muito isso, buscava muito entendimento, porque na minha igreja também não era falado sobre isso, então eu creio que é um negócio que as igrejas mais tradicionais, elas não é o público, talvez, ou não é aquilo que eles acreditam, então, mas isso fazia com que travasse algumas pessoas ou até me travava, né? Só que eu, como sou muito ousada mesmo, isso é muito da minha personalidade, né? Eu busco. E eu, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que não se contenta em saber pouco. Eu sempre vou buscar mais conhecimento e buscar mais relacionamento. Então eu perguntava para Deus, eu não tinha para quem perguntar, né? Viu? Será que tá certo? Será que é Deus falando? Será que não é nada? Eu e o Espírito Santo, eu não sei, mas você vai ter que me ajudar, porque como é que eu vou fazer, né? Então o meu professor ali foi o Espírito Santo, né? E aí eu comecei a buscar pessoas que falavam sobre isso e encontrei e tive, né? Teve pessoas aí que me mentorearam sem saber, né? E aí depois eu fiz curso, enfim, e fui aprendendo e fluindo cada vez mais e crescendo no dom, né? Enfim, mas uma dica que eu sempre dou para a pessoa, né? Não é porque a Fábio flui de um jeito e que eu não fluo, não quer dizer que não é Deus que está falando, né? Porque aí que eu uso sempre o meu exemplo. Não é porque minha amiga fluía e pulava e não sei o quê, e eu tava ali parada, tipo, sabendo as coisas, mas eu ficava intacta, né? Então eu achava que para Deus falar tinha que estar pulando, fazendo escândalo e tal, e eu não sou muito assim, né? Às vezes eu até me solto mais, hoje me solto muito mais que antes, mas eu não era assim, né? Era muito. Então só sabia e pronto. E tá tudo bem, né? Então, essa comunicação é muito importante a gente saber, né? Isso. Por quê? Eu posso dar um exemplo também que acontece muito comigo, né, Gi? Para as mulheres já irem entendendo, né? Quando eu oro, tenho as visões, né? Eu tô orando ali, Deus vai me dando as visões e aí antes eu não entendia. Então, antes de conhecer as personalidades proféticas, eu não entendia. Eu falava, nossa, mas eu vi isso, eu vi aquilo, e eu achava estranho, né? E depois que eu tive esse acesso a esse conhecimento, eu comecei a liberar, né? Eu comecei a fazer igual a você, a liberar palavras das visões que eu tinha. E como você disse, faz sentido para a pessoa. Então eu tô orando, de repente eu vejo a pessoa num lugar, numa situação, eu vejo algo acontecendo e eu falo, olha, eu tô vendo você assim, assado e tal, e tal. E aí a pessoa fala, nossa, é exatamente assim que tá acontecendo. Então, quando tem as confirmações, a gente entende e fala, sim, Deus estava me mostrando isso, fez sentido para a pessoa, né? E isso mudou, como que eu posso dizer assim, fez o papel da profecia, né? Porque o papel da profecia ele é dar esperança, ele é exortar as pessoas, ele o principal que eu creio, né, é dar esperança para as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa chega, se aproxima de você, ou até mesmo você está, né, ali numa situação, e como que você vai agir diante daquilo, né? E aí quando Deus fala, quando você se coloca disponível, a Heidi aqui, ela está falando que ela precisa aprender sobre as personalidades, né? Que está se identificando. Então quando você
tenha, sabe, né? Como no teu caso, você tem o knower, que o knower, vamos dar uma breve aqui. O knower, ele sabe das coisas. Ele simplesmente sabe, foi o exemplo que a Gi deu. Mas ele tem a ousadia de falar, olha, é isso, né? Por isso que eu disse, no início, quando eu te apresentei, eu falei, a Gi, ela é uma mulher certa, convicta, de quem ela é em Deus, porque as coisas vêm e ela fala. Eu tenho mais a questão do seer, do ver, né? Então, o seer é uma das personalidades que vê. Então, quando eu oro, eu vejo, e às vezes a gente não, né, vê as coisas e capta aquilo no ar, assim, né? Você tá vendo. E tem o que ouve, né? Me falhou o nome em inglês, o ouvinte, né? Ears, né? Não escutei. Ears. Hear. O que ouve, o hear, o que ouve, né? Ele ouve Deus. Então, às vezes também eu ouço Deus. Já aconteceu situações de eu ouvir. Deus falou para mim assim: eu vou te chamar. Deus me chama pelo nome. Deus fala, por isso que eu falo, eu sou a Fabiana Teles, que é assim que Deus me chama. Então eu ouvi Deus específico. Ele falou assim: eu vou te chamar. Daí eu assustei porque eu escutei a voz. Eu falei: uau, como assim? Daqui a pouco eu fui lá e vi, né, uma mensagem, um chamado realmente de Deus para mim. E eu fui lá e falei: uau, tá bom, eu vou, eu recebo, eu tô indo, e fui fazer o que Deus estava mandando eu fazer. Então, nós falamos aqui do knower, né? Do que sabe, que é o teu perfil mais forte, né? O que vê, que também vê através de sonhos, vê através. E eu sonho muito desde pequena também, sabe? Olha, atentem, por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo, queridas, anotem os seus sonhos. Quem aqui tem caderninho de sonhos, né? Sempre anotem os seus sonhos, eu sempre dou as dicas também. Então, o que vê e o que sente, né? O que sente ali, essa questão do sentir é muito específico, né? Saber, porque às vezes a pessoa pensa assim, pensa até que é bipolar, né? Eu já ouvi falar isso. A pessoa pensa que é bipolar porque ela tava tudo bem e de repente ela chegou num ambiente e deu aquele negócio, ela sentiu algo muito, né? Então, atentar-se a essa personalidade profética, né? Nós já estamos dando uma pinceladinha aqui, mas eu não quero, eu acho que se faz necessário falar, né? Dar essa breve explicação, mas eu quero te fazer uma pergunta, Gi, e daí você pode ficar livre, né? Depois você responder a pergunta, livre para conduzir, amada, a dinâmica com as mulheres. Mulheres, fiquem atentas aí. Vamos ativar essa espiritualidade aí, mulherada, lindas. Fábio, Mas a antes de você pergunta. fazer a pergunta para mim, antes eu só queria falar aqui para as mulheres que assim, a gente falou dessas 4 personalidades, né? E mais ou menos como que Deus fala e tal. E só que não entrem numa caixa de que Deus só fala dessa maneira. Isso é para vocês terem um norte, isso é uma chave, uma dica, tá? Sim. Então Deus fala através da palavra, né? Isso, sem dúvida. Muito, Mas muito. a gente não está falando sobre a Bíblia agora, a gente está falando, né? Mas isso é inquestionável. Deus fala através da palavra e ponto final. A palavra já tem muita coisa que Deus falou que está aqui nessa palavra, né? Que é a Bíblia. Agora, existem essas personalidades que são o norte para que vocês tenham uma noção, como Deus fala, por conta, às vezes, até da tua própria personalidade, né? Mas Deus fala através de uma árvore, Deus fala através da música, Deus fala... E olhe, se quiserem chocar, podem chocar, mas não é só do gospel, não. Deus fala através de qualquer música, né? Gente. Desde que ela tenha um conteúdo relevante, né? Não também não vamos entrar em qualquer música, não vou nem entrar nesse mérito, tá? Senão a gente vai ficar 3 horas aqui, né? Falando só sobre isso, porque gera muita polêmica. Mas, então, Deus, ele fala do jeito que ele quer, como ele quer, né? Só que ele vai tentar se conectar com você a partir do momento que vocês forem caminhando e se conhecendo,
mais ou menos a tua linguagem, né? E aí a gente podia até, não vamos entrar hoje, mas aí a gente também entra em linguagens do amor, né? Porque cada um tem a sua linguagem de amor, cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser, e Deus olha, ele sabe tudo isso, ele nos criou. Ele é o nosso pai, né? Então, Deus vai olhar isso e nós também. Então, qual é a forma que eu mais entendo que Deus fala comigo e que eu vou entender que ele está falando e que eu estou falando e que ele vai me ouvir, né? Então, é só para dar uma localização aí para você, tá? Deus é ilimitado, né, Gi? Exatamente. Deus não é podemos colocar ele ilimitado. na caixa. Não podemos colocar ele na caixa da religiosidade, mas também não podemos colocar nessa caixa das personalidades, né? Isso. Eu falo pro meu marido, né, sempre, porque às vezes ele fala, ai, eu não entendo muito bem isso, não entendo como é que você vê essas coisas, né? Porque eu falo, ai, amor, eu vou orar com ele, daí eu falo, nossa, amor, hoje eu te vi assim, assim e tal, e vou descrevendo como que eu vi ele. Daí ele olha assim e fala, tá bom, tá bom. Mas eu falo com ele assim, eu falo, amor, marido, Deus pode falar com você até através da bola, porque ele ama futebol, né? Ele gosta, ele joga, assiste muito. Eu falo, então Deus pode falar com você até através da bola. Então, a Cris Sabadinha, ela tá fazendo um comentário aqui, né? Já foram 3 vezes, é verdade. Já foram 3 vezes que a Fábia, através da visão, revelou segredos entre eu e Deus e sobre algo que falei em uma live, mas você não viu, é verdade. E usou, inclusive, a mesma imagem que tive. Deus mostra, né? E aí testifica, e aí a gente fica até constrangida, né? Porque é um testemunho que a Cris deu aqui, que eu enquanto orava, tinha falado algo de romper também, né, Cris? Foi um romper que Deus deu para ela, enfim, foi bem específico, bem lindo. Tem mais um comentário aqui da Michelle, que ela sonhou 3 noites seguidas e os sonhos se completam, ou seja, parecia que continuava. Não sei se foi Deus ou foi gerado pelo subconsciente, mas estava feliz nos sonhos. Dá para falar um pouquinho? Oi? Michele, eu gosto de falar sobre sonhos em relação assim para mim não importa, sabe? Existem 3 tipos de sonhos, né? Que são os sonhos da alma, os sonhos espirituais, né? Os sonhos de guerra, aqueles também que vêm pelo inimigo, enfim. Mas eu sempre gosto de pensar que todos podem ser um aviso, um alerta de Deus quando é coisas que a gente não acha que aparentemente não é tão legal, que pensa que está sendo talvez negativo, mas eu gosto de sempre trazer para o positivo, que é o quê? Esse é um alerta de Deus, eu estava ali talvez guerreando, enfim, né? Não vou entrar muito assim, mas eu creio, Giovana, tá? Creio que os sonhos sempre são os sonhos de Deus, não importa se é inconsciente, pelo consciente, enfim. Por quê? Porque nós somos templo e morada, né? Então, a partir do momento que eu durmo ali, eu não tenho mais nenhum controle sobre o meu corpo, né? Então, essa também vai ser uma linguagem que Deus vai usar para falar com a gente, mesmo que foi um sonho de alma, ou um sonho tipo assim, eu comi demais, fui dormir, tive um sonho relacionado à comida. Mas até isso eu uso como Deus te alertando ou falando algo. Por quê? Porque ele sempre vai estar olhando por nós, porque ele é o nosso pai. Então, assim, é interessante essa questão do que você estava feliz no sonho, porque a gente sempre, quando vai interpretar um sonho, a gente tem que levar em consideração os nossos sentimentos, né? O que a gente sentiu lá. Mas eu creio nisso, assim, sabe? Que bom. Eu ia fazer a pergunta, né? Então, para te atualizar aqui, nós estamos a 44 minutos, tá? E a pergunta que eu ia fazer, eu trago uma palavra que está no livro de Tiago 1:6, que diz assim, ó: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Por que eu trouxe essa palavra, queridas? Porque
Gi, eu acredito que, né, você também já conhece muitas mulheres que têm dúvidas, né? Nós estamos falando aqui de saber se é Deus que está falando, se é o Espírito Santo que falou, que se é uma mensagem vinda de Deus, o que que é, o que, enfim, se é no sonho, as dúvidas, né? E Uhum. medos. Então, o que que eu quero falar aqui sobre posicionamento? A palavra de Deus lá em Tiago fala: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, queridas, nós precisamos nos posicionar, mandar embora a dúvida, mandar embora o medo. A gente precisa se posicionar diante disso, diante de dúvidas e de medos, né? E eu creio que com essas ativações, com esse exercício que a Gi vai propor para nós agora, a gente vai conseguir se libertar disso, de dúvidas e de medos, com relação a saber que é Deus, a entender que é Deus que fala conosco. E muito, eu vejo muito também assim, as mulheres reclamam muito assim: ah, eu tive medo, ah, eu tenho de ter medo de abrir a boca e falar, de ter medo realmente de se posicionar. É dúvida e medo, que é isso que nós vamos cancelar agora. Tá bom? Em Uhum. nome do Senhor Jesus. Vamos nos posicionar com isso e declarar também com relação a isso. Gia, é com você. Então, primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre medo e dúvida, eu sempre vou por uma frase assim: se tiver medo, vai com medo e tudo, entendeu? Porque assim, uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, homens, mães, enfim, né, quem tiver me ouvindo, que quando quando você sabe quem Deus é e quem você é em Deus, por mais que você sinta medo, você vai, porque Ele está mandando você ir, né? Eu vou usar um exemplo bobo aqui. Quando o meu marido fala assim, não, você pode ir, por exemplo, vou no salão, vamos pegar um exemplo bem besta, e ele fala assim, não, você pode ir, porque eu te dei o cartão para você ir. Então, assim, eu posso ir sem medo de que na hora de pagar não vai faltar o dinheiro, né? Porque se ele falou que tem, se ele falou, não, você vai e o cartão tá aqui, então ali eu não preciso ter dúvidas, né? Mas claro que a dúvida e o medo são raízes, né? Às vezes que estão lá dentro e que isso é uma coisa que precisa ser trabalhado, né? Tem pessoas que na hora você ora ali, você já identifica e você corta a raiz e pronto, acabou. Mas nós fomos criados numa cultura de medo, porque só existe dois tipos, né? Medo e amor, né? E o amor lança fora todo medo. E quem é o amor? É Jesus, né? Perfeito, Lá amor. não está escrito isso, diz sobre isso, né? O amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Então, sempre a pergunta que eu tenho que fazer: eu tô posicionada no amor ou no medo? Porque no amor eu vou. Agora, quando eu tô no medo, o medo paralisa. O medo não deixa eu fazer as coisas. O medo gera dúvida. Do medo vem todos aqueles sentimentos. Vem vergonha, vem dúvida, vem, será que foi Deus que falou, né? Claro que tem a Uhum. questão também, como que eu vou saber que foi Deus que falou comigo? Se é uma voz que está te acusando, se é uma voz que não alinha com a palavra, não alinha com o céu, não é a voz do Senhor, né? Porque a gente ouve três vozes dentro de nós: a voz do inimigo, a nossa voz, a nossa própria voz e a voz do Pai, né? A voz do Espírito Santo. E aí, a minha pergunta para vocês hoje é: qual voz vocês têm ouvido, né? Porque a nossa voz ela vai se parecer mais com alguém, com a do inimigo ou com a de Deus, né? E aí, quando eu tenho medo, a minha voz está ouvindo quem? Está se parecendo com quem? Com a voz do meu pai ou a voz do inimigo? Porque o meu pai não lança medo sobre mim. O meu pai me dá uma identidade de filha amada, em primeiro lugar. Você é filha amada, você é
destemida, você é corajosa, você é livre, você é uma mulher que nasceu, sim, para manifestar as coisas do alto. Você começa e termina. E isso eu já estou liberando para vocês aqui, mulheres. Estão Fiquem atentas, atentas né? às E eu já tô coisas que Deus está anotando tudo. falando, né? Então, Deus, existe uma mesa, existe um banquete. Você não precisa ficar comendo migalhas. Você pode sentar à mesa, porque Deus nos convida, nos chama como filhos, né? Então, assim, eu gosto muito de falar desse relacionamento entre pai e filha, filha e pai, né? Eu gosto de falar da grandeza do nosso pai, de dizer o quanto é bom ser filha de um pai que está preocupado com tudo aquilo que nós precisamos e até aquilo que nós não precisamos. Uma vez eu liberei uma palavra que Deus era o pai da necessidade, mas ele era o pai do supérfluo também. E eu tenho certeza que o Espírito Santo me lembrou agora dessa palavra, porque tem pessoas que só acreditam que Deus dá aquilo que é necessário, e não é verdade. Porque se você está aqui, é mãe, você sabe que você não dá o que é necessário somente para o teu filho. O meu filho, eu tiro de mim para dar para ele, né? Então, o meu filho, ele sabe tanto que é meu filho, ele não precisa ficar perguntando, viu, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Ele sabe tanto que é meu filho, que quando eu saio nos lugares com ele, ele não pergunta para mim, mãe, você tem dinheiro para comprar tal coisa? Não, ele simplesmente fala, eu quero isso. Ele não pergunta se é caro, se é barato, mas por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o Mateus, o filho amado, e que se ele quer algo, o pai e a mãe vão providenciar. E ele, ó, não tá preocupado como que vai ser, ele não tá preocupado se os boletos vão chegar, ele não tá preocupado com nada disso. E é isso que eu quero liberar sobre vocês, mulheres. Que vocês não estejam preocupadas com nenhuma coisa. Amém. Né? Porque se os pássaros, os lírios do campo, eles não precisam semear, mas eles colhem, eles comem, eles têm as vestes mais lindas, né? Imagine nós que somos filhos amados do Pai. O que nós não temos, né, de acesso com Ele, cada dia mais se aprofundando nesse relacionamento com Ele. Então eu quero liberar para você, mulher, que teve problemas com o seu pai terreno. O Pai Celestial não é o seu pai terreno. Né? Se você não teve pai, se você teve um pai ausente, ou se você teve um pai que te feriu, que te machucou, que te bateu, ou que contou mentiras, né? Ou que talvez emocionalmente não te tratou como filha, eu quero declarar que o teu pai, que está no céu e que está aí com você agora, Amém. ele não é igual ao teu pai terreno. Né? O teu pai terreno às vezes não tinha entendimento, às vezes ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo. Porque nós somos falhos, né? Então eu quero te liberar de todo o peso que você tem sentido do pai ausente ou do pai que não providenciou aquilo que era necessário e nem o que era supérfluo. Eu quero liberar uma palavra de provisão, mas eu quero liberar uma palavra de abundância. Abundância, assim, extravagante, sabe? Sabe aquelas surpresas que, às vezes, assim... Eu me lembro quando eu era pequena, toda vez que meu pai ia viajar, ele trazia presente para nós. E quando ele não trazia, a gente não acreditava que ele não tinha trazido. E sabe o que a gente fazia, eu e minhas irmãs? Pai, claro que o senhor trouxe. Ele falava, dessa vez o pai não trouxe. A gente ia procurar no porta-mala e lá estava o presente. Sabe? Então, assim, era muito fofo. E ele faz isso até hoje, sabe? Então, assim, eu quero liberar isso sobre vocês. Eu quero liberar a provisão, mas eu quero liberar também o supérfluo. Eu quero liberar os presentes do alto, aqueles presentes que estão escondidos, que você só vai encontrar quando você procurar nos braços do Pai. Uau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero liberar, assim, gente, eu sei que Deus tinha falado algo sobre relacionamento de pais e filhos e irmãos também, né? Isso é uma coisa que Deus me falou antes, mas agora eu entendo assim que talvez tenham conflitos e conflitos eles são necessários, né? Mas aí vai depender de cada um agir, né? Vai depender do teu posicionamento em agir diante do conflito.
né? Então, eu quero liberar sabedoria do autoentendimento, quero liberar equilíbrio emocional, para que você saiba administrar essa relação de pai e filho, essa relação do filho para o pai. Lembrem-se, mães, que o teu filho, o comportamento do teu filho, não é a identidade dele. Então, não lance sobre a identidade do teu filho coisas, comportamentos inadequados. Comportamento inadequado todos nós temos, né? Então, assim, imagine criança, adolescente, jovem, né? Então, para que você tenha cada vez mais o teu filho com o coração conectado com você e com Deus, rendido mesmo aos pés do Senhor, que você possa ter esse equilíbrio como mãe, essa sabedoria de entender que o teu filho, o comportamento do teu filho não é a identidade dele. Não esqueça de todos os dias potencializar isso no teu filho. E quando for falar com ele, fale, filho, você é um menino gentil, você é um menino poderoso, você é um menino amado, enfim, todas aquelas características que você sabe da identidade do seu filho, que Deus já liberou e que você sabe, né? Então, primeiro faça isso e depois fale, mas o teu comportamento não está adequado, né? Ao que você é. Isso. Né? Isso é uma chave. E faça isso em tempos de paz, não faça quando está ali na hora da discussão, da briga, né? Desfoque a discussão para que ele entenda que realmente você, como mãe, papel do Espírito Santo, que é o consolo, que é a nutrição, que gera, né? O que é o nosso papel de mãe? Nós consolamos, nós nutrimos, nós amamos. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Né? Então, faça o teu papel e não olhe para o erro dele, porque você vai começar a colher frutos, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu também queria... Quanta palavra linda. Glória a Deus pela sua vida, por esse conhecimento, por esse discernimento em abrir sua boca, por essa coragem, né, para você abrir sua boca. Queridas, é esse o exemplo, né? É isso que eu falei nos stories um pouco antes da live hoje. É o que nós temos vivido, o que nós somos e temos vivido e praticado. É isso que a gente quer compartilhar com vocês nas nossas vidas, né? Nós não vamos dizer aqui ser hipócritas, né, Gi, e dizer que nós não temos enfrentamentos no nosso casamento, que nós não temos enfrentamentos nas nossas relações, conosco mesma, né? A gente Todos tem, a gente basta, tem, continua aí tendo. que entra o posicionamento, né? A escolha, não esqueçam da escolha. Eu escolho todos os dias amar o meu marido, eu escolho todos os dias educar o meu filho no caminho, os meus filhos. É fácil? Não é? Não é. Porque às vezes você acabou de falar, filho, a gente já conversou sobre isso, se eles vão lá e fazem de novo, né? Todos os dias é uma renúncia para nossa alma, para nossa carne, e deixar que o nosso espírito sobreponha sobre a carne, né? Até tem uma música que fala sobre isso. Então, que o meu espírito é uma briga, né? Que acontece ali, alma e espírito, né? E eu quero liberar o sozo do Senhor sobre a vida de vocês. Salvação, cura e libertação. Essa foi a palavra que Deus me trouxe hoje, sabe? Que hoje, a partir de hoje, mulheres que estão assistindo aqui ou que vão assistir depois, haverá cura, salvação, libertação, liberdade em muitas áreas, né? Mulheres que não podiam gerar, começam a gerar. Mulheres que eram inférteis hoje, isso começa a acabar, e nós cancelamos as mentiras que vocês acreditaram sobre infertilidade no nome de Jesus. E eu quero declarar ventres limpos, ventres abertos para receber aquilo que Deus tem para a vida de vocês, para que vocês possam gerar filhos naturais e filhos espirituais, filhos que vão crescer no caminho do Pai, filhos que vão abrir caminhos, sabe? Eu vejo assim como mães que estão vivendo um novo entendimento e esses filhos vêm para selar isso e viver isso para as novas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Eu também quero, eu não sei se alguém teve Covid por aqui ou algum familiar, eu quero
declarar a cura por completo, se houve sequelas, porque nós sentimos aqui em casa no físico isso antes da live, hoje, né? Então eu quero declarar cura sobre as sequelas do Covid, eu quero declarar o vírus afastado em nome de Jesus, né? Eu quero declarar toda a enxaqueca, toda dor nas costas, ou qualquer tipo de sequela que veio decorrente do Covid. Em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro saúde, espírito de enfermidade nem da morte tem poder sobre nós. Nós somos regidos pelo Espírito Santo, nós somos direcionados por eles e por ele, e quem tem o poder sobre as nossas vidas é o nosso Pai, o nosso Deus Pai, em nome de Jesus. Uma palavra que eu anotei aqui que veio antes também foi me veio Amanda. Não sei se faz sentido, se tem alguma Amanda aqui. Tem. Mas é tempo novo, Amanda. É tempo de colher frutos novos, né? Então, assim, não olhe para trás aquelas coisas que você viveu que não foram coisas boas, sabe? Aquilo que às vezes você olha para trás e vê assim, ai, talvez se eu tivesse continuado daquele jeito, hoje eu estaria de tal jeito. Ou se eu tivesse, sabe? Isso são mentiras, são coisas que vêm na tua mente para causar dúvida, para causar medo, para te paralisar. Então, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra de tempo de colher frutos novos. E esses frutos são muito bonitos, assim, sabe? Quando você pega algo do pé e você passa ali como na tua camiseta mesmo, assim, quando você está num sítio, numa fazenda, me vem isso, assim, sabe? Agora é muito brilhoso aquele fruto. Então, receba um novo do Pai e ande nessa verdade de caminhar nesses frutos novos, sabe? Amém. E é uma colheita abundante, será uma colheita abundante, sabe? Com extravagância, assim. Eu declaro essa palavra para todos que estão aqui, que a colheita será abundante, sobrenatural, né? Amém. E eu creio que eu estou vendo um quadro aqui e que diz uma frase ali que eu gosto e me veio para compartilhar com vocês que o plantio é livre, a colheita é inevitável, né? Então, plantem bem, plantem coisas boas, porque a colheita vai vir, né? Numa hora ou de outra. Num momento bom ou não, e aí você nem sabe e chega aquela colheita boa, né? Então, vamos semear coisas boas, vamos semear o amor, vamos semear coisas boas na vida das pessoas, palavras, declarações no nosso dia a dia ali, porque a colheita é inevitável. Então, vocês vão receber muito do alto. E o exercício que eu queria fazer com vocês é assim, para que vocês possam começar a receber, vocês mesmos, né, da forma que nós falamos mais ou menos aqui, que vocês pudessem entender. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês, tá? E aí, então, a gente vai fazer algumas perguntas. E sintam-se à vontade para perguntar. Deus Pai, Jesus ou Espírito Santo, como ficar bom para vocês? Né? Às vezes eu falo Espírito Santo, às vezes Jesus, mas isso é de como é com vocês, não tem problema nenhum. Não vai ser diferente, né? Cada um Deus vai falar de um jeito, e eu queria que vocês fossem colocando o que Deus falou para ver se a gente está fazendo aqui certinho. E depois comecem a fazer essas coisas em casa, comecem a buscar isso, né? E vocês vão ver que cada dia mais essas palavras que foram liberadas aqui vai fazer sentido para cada um de vocês. Então, se puderem, fechem os olhos e perguntem assim, Espírito Santo, ou Jesus, né? Como você me vê? E aí esperem uns minutinhos, talvez ali alguns segundos, uns minutos. Uns já vão saber de imediato, outros vão ver palavras escritas, outros vão ter visões na mente, ou visões assim. Outros vão ter uma percepção, né? E aí vão falando o que veio para vocês. Eu acho que isso é bem bacana para que a gente possa começar, né? Vamos fazer 9 ativações, né?
Vamos, Fábio. anotei aqui algumas. Então, a primeira já é Próximo. essa, né? Como Deus me vê. Uau! Como o Pai me vê. Não importa como eu vejo vocês, como a Fábio vê, como uma pessoa que não gosta de vocês vê vocês, ou como uma pessoa que já feriu vocês, ou uma pessoa que ama muito vocês. Não importa, gente. Importa aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, digam lá no exercício o que vocês viram ou o que vocês ouviram, as palavras, enfim, como Deus vê vocês. Coloquem aí para que a gente possa ter essa interação, porque senão a gente não sabe se está sendo bom, né, Fabi? Isso. Escrevam aí, queridas, para nós. Gi, nós estamos com 1 minuto, 1h05 de live. Então vamos caminhando para o final, né? Só ver algumas palavras aí. Cachoeira Uau, com grande amada, razão. Uau, anotem essas palavras, gente, coloquem a data, né? Coloquem aí para que vocês vão caminhando nessas verdades. E no dia, ó, uma chave aqui, no dia mal, que a palavra diz que existe o dia mal, vocês possam se encher dessas verdades e tomar posse delas e caminhar nessas verdades, porque o dia mal chega para todo mundo. E no dia que você não estiver legal, você vai ler e você vai falar: não, eu estou passando por isso, mas eu sou fortalecida no meu Pai, porque Ele diz que eu sou como uma cachoeira, né? Que eu tenho muita vazão. Então, não importa aquilo que as pessoas falaram, aquilo que me machucaram, que me feriram, não importa. Importa que eu vou caminhar naquilo que Deus falou a meu respeito. Quer falar? A Edith escreveu como filha amada. A Edith é minha mãe, Gi. Ai, que legal! Uau! Filha amada, se tem coisa que eu amo, Edith, é ouvir isso. Você é minha filhinha amada, porque a gente se sente assim, né, como um bebê no colo do pai, assim, sabe? Eu tenho uma bebezinha, então às vezes eu fico olhando para ela e eu falo: filha, você é minha filha amada, você já é determinada, você é posicionada, e é assim que eu me vejo no colo do meu pai. Então, que lindo isso, gente, muito precioso. Muito precioso. Leia para nós. A Michelle escreveu lindo, lindo ali o que a Michelle escreveu. Você consegue ver aí? Quer que eu veja aqui? Eu vi aqui, perguntei, Tana, uau, Michele, num canteiro de plantas, como uma enxada, arando a terra e cuidando das plantas. Tá Lindo. vendo, Michele? Você é uma mulher muito forte e poderosa. E você mesmo vai ser usada para cuidar de muitas pessoas, né? Você sendo usada mesmo para cuidar das plantas, que são o que? As pessoas, né? Carolina, forte, corajosa, amorosa, Mariana, linda, preciosa. E realmente a Mariana é linda e preciosa, eu conheço ela. Realmente, eu conheço a Michelle também e sei que se eu vejo vocês assim, imagine o pai, né? A Pri, como alguém que está tentando ser melhor. Isso, Pri. Cada dia mais buscando aquilo que o pai tem para você, né? Buscando ousadia, buscando a identidade nele todos os dias. A Cris, eu faço isso, tenho todas as visões e palavras. Isso aí, Cris, continue fazendo, porque você vai ver que num determinado ponto, às vezes algumas palavras foram liberadas e não é para agora, é mais para frente, né? E aí então você vai ver que faz sentido sim, é como um quebra-cabeça, né? Ou como caminho, né? Às vezes é Deus falando lá, a nuvem se moveu. Vamos lá, né? Deus me vê como uma ovelha aqui na terra. Linda, Dalva. Me vi no colo do pai. Olha que delícia! Se tem coisa melhor que isso? Logo depois me vi falando quem é a Raide, né? Heidi, isso. Autoridade. Eu declaro a Deus dando mais autoridade para você, Raide. Amém. Amém. Algumas Já tá palavras. dando. Casulo, aberto ali, esse Instagram é da Adriana. Eu conheço a Adriana, é uma mulher muito forte, muito poderosa. Ela é uma mulher que
que vai colher muitos frutos. Amém, amém. Eu não conheço a Adriana e nem a Michelle, acho que elas são das tuas seguidoras, né? Uhum. Sejam bem-vindas, queridas, muito bem-vindas. Lindo, lindo esse exercício, Gi. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Eu acredito que essa live ela foi muito prática, né? Uhum. Muito prática. A gente deu exemplos verdadeiros, a gente ensinou, compartilhou aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sabe fazer. E agora, queridas, está na mão de vocês praticar, praticar sempre, né? E vir para as próximas lives, né, Gi? Que Isso aí. gostoso. Foi muito bom, eu agradeço a oportunidade, né? Uma honra para mim, Para Fábio, mim também. participar desse projeto lindo que você, Deus confiou nas tuas mãos, né? Quero agradecer também as pessoas aí que seguem a Fábio, que me seguem e estão com a gente aí nesse tempo. Né, que eu quero declarar um tempo, esse tempo mesmo abundante sobre a vida de vocês, sobre a tua vida, Fábio, que você possa levar cada dia mais mulheres a entender o amor do Pai, né? Você foi chamada para isso, você sabe, né, que você foi chamada para isso. Você foi chamada para trazer o amor do Pai, a cura do Pai sobre as mulheres e esse acesso, né? Então, assim, o meu recado para vocês que estão aqui me vendo agora, que vão assistir depois, o meu recado é, junto com a Fábio, eu tenho certeza que ela está alinhada comigo nisso. Está disponível. Essa é a palavra. Está disponível viver muito mais intensamente do que nós já vivemos, né, Fábio? Isso vai depender de nós, de vocês, da nossa busca. Então, continuem e vão em frente, porque Deus tem coisas grandes, tem coisas maravilhosas para cada uma de nós, como filhas e filhos amados do Pai. Amém. Amém? Gi, eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos, uma oração de agradecimento mesmo, né? Agradecimento por esse tempo, porque nós podemos aqui sentir, obrigada, Deus, obrigada. Porque nós Amém, podemos Jesus. sentir, Senhor, a sua manifestação viva aqui, Pai, através das nossas vidas, sim, Senhor, dessas declarações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina diariamente. Obrigada, Senhor, por essa disponibilidade que o Senhor tem nos ensinado a estar disponíveis, que isso se permaneça em nós. Que permaneça em nós e que nós possamos cada dia mais dar frutos, mais frutos, Senhor. Porque nós estamos, sim, conectadas contigo, Pai, que é essa videira verdadeira. Sim, obrigada, Pai, por esse tempo. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu abençoo a vida da Giovana, a casa dela, Pai, a família dela, as crianças, o marido, o esposo, o lar. Eu vejo assim uma enxurrada. Eu começo a orar. Aleluia, Senhor. Vem, libera, Senhor. Libera, Senhor. Obrigada. Eu vejo assim uma enxurrada de bênçãos invadindo a sua casa agora. Obrigada. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Dá sabedoria para esse casal, Senhor. Administrar tudo isso que eles estão recebendo agora, Pai. Sim, eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigada, mulheres. Obrigada por esse tempo. Obrigada, muito, muito obrigada por esse tempo precioso com todas vocês. Nossa, Gi, que lindo! Um beijo. Fiquem com Deus. Foi muito bom esse tempo aqui. Muito. Vai ter mais, mulheres, vai ter mais. Deus abençoe, tá bom? Vamos encerrar, então? Vamos, queridas, orem sempre. Muito obrigada por orar e até mais. Beijo.